Olá, turma! Tudo bem com vocês? Tô com saudades. Vocês às vezes me veem, né? Querendo ou não, vez ou outra eu tô aí na telinha de vocês com uma videoaula, explicando uma lição, um trabalho, mas eu não vejo vocês. Então, isso faz com que a minha saudade esteja grande, viu? Tô sentindo falta da nossa rotina, das nossas conversas, das nossas aulas, dos nossos encontros, mas tenho certeza que em breve, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Por enquanto, é pro bem de todos, certo? Vamos lá! A aula de hoje, o tema é cubismo. Olha só, é um tema que tenho certeza que todos vocês já ouviram falar. Quem foi meu aluno já nos anos anteriores, tenho certeza que também já vai lembrar, porque já trabalhamos isso em outras ocasiões. E quem não foi meu aluno, também tenho certeza de que já ouviu falar de cubismo. O que foi o cubismo? O cubismo, ele foi um movimento dentro da história da arte, aonde os artistas passavam a pintar partindo dos princípios das formas geométricas. Então eles usavam as formas geométricas como base, eles usavam a geometrização das formas, então ele pegava um rosto, uma boca, um nariz e geometrizava essas formas. Ele também tinha o exagero e a distorção das formas. Isso também é uma característica cubista, tá? Então, as quatro características básicas, tem inúmeras características, mas as quatro características básicas do cubismo é a gente trabalhar partindo dos princípios das formas geométricas, a gente geometrizar as formas que já existem, a gente exagerar e distorcer essas formas, certo? Tudo bem até aqui? Ok. Um grande nome do cubismo, vocês sabem que deve ser conhecido de todo mundo, mas Pablo Picasso. Vocês já ouviram falar em Pablo Picasso? Ele foi um dos grandes nomes do cubismo. E eu tenho aqui um livro de Pablo Picasso, no qual eu vou mostrar algumas obras para vocês entenderem a diferença. Então, observem que nessa obra a gente consegue enxergar inúmeras formas geométricas, até sólidos geométricos, né? E a gente consegue entender que tem profundidade, né? Então, é isso. O cubismo é basicamente isso, né? A gente trabalhar através das formas geométricas. Porém, o cubismo ele é dividido em duas partes. Existe o cubismo analítico e o cubismo sintético. O Pablo Picasso, se vocês estudarem a fundo a vida dele, vocês vão ver que no começo ele não era cubista. Ele foi ganhando essas características e se aprimorando dessas características cubistas, até que ele mesmo, com outros artistas, que dividiram o cubismo em analítico e cubismo sintético. Então, no começo, ele não tinha influência cubista. Se vocês estudarem a fundo, vocês vão vendo que no decorrer das obras dele, ele foi ganhando essas características cubistas, até que vocês reparem que a primeira obra dele e a última são completamente diferentes. Vocês não vão achar que tem as mesmas características de artistas, né? Mas, enfim, o cubismo analítico e o cubismo sintético, eles se diferem em algumas coisas. No começo, quando Pablo Picasso era um cubista analítico, ele pintava dessa forma. Então, como eu já mostrei essa obra, o cubismo analítico, ele era um cubismo em que os artistas apenas usavam a pintura e o desenho. Então, eles podiam usar giz pastel, giz carvão, tinta óleo e eles apenas pintavam a obra deles. A palheta de cores era muito reduzida, era trabalhado tom sobre tom. Então, se vocês perceberem nessas obras, existem cores harmoniosas, cores que parece que tem uma palheta com poucas cores de tinta. Essa é uma característica do cubismo analítico, certo? Trabalhar tons sobre tons, trabalhar cores pastéis, né, que não são cores tão gritantes, tão vivas, e trabalhar também a questão só da pintura e do desenho.
não tinha nada além de pintura e desenho no cubismo analítico, certo? Tem outra obra aqui que eu quero mostrar para vocês, que também é um cubismo analítico. Olhem só, a geometrização de uma figura humana, né? Percebam que ele geometrizou a forma humana e olha os tons, como eu disse para vocês. São tons sobre tons, então a gente vê o ocre, a gente vê o preto, o branco, o bege, né? O cinza. São cores que parece que, ele não tinha tanta cor para pintar assim, mas era uma coisa proposital. Muito bem. Quando a gente vai para o cubismo sintético, certo? Olha a diferença de cubismo. A gente também tem as características cubistas, a geometrização da forma, o exagero, a distorção da forma, porém as cores já são mais gritantes. Olhem só, no cubismo analítico, a gente não tem essas cores, a gente tem cores mais, né? Não tem um vermelho, um amarelo. Já no cubismo sintético, essas cores gritantes aparecem. A cor também é usada mais pura, tá vendo? A gente não tem aquele degradê de cores. A forma, ela é pintada com uma única cor, tá vendo? Por exemplo, a figura aqui do corpo, ele é pintado com uma única cor. O chão não tem um degradê, não tem luz e sombra, né? A gente consegue ver essa diferença. E no cubismo sintético, diferente do cubismo analítico, no cubismo sintético, era permitido que os artistas usassem colagem nas suas obras. Eu vou mostrar uma outra obra aqui de cubismo sintético. Olha as cores, que forte que eram. Não tinha muito a ver com aquelas primeiras obras que eu mostrei para vocês. Aquelas primeiras eram analíticas, essas duas que eu mostrei por último são cubismo sintético. Cores mais fortes, formas mais contornadas, as cores usadas mais puras, sem a presença do degradê de cores. E os artistas eram permitido que os artistas no cubismo sintético, eles poderiam fazer colagens. Eu tenho uma obra aqui, olha só, aqui é tom sobre tom, porém, olha só, tem colagem, tá vendo? Isso aqui se enquadra como um cubismo sintético, porque tem colagem. Eles também desconstruíam as formas, tá vendo? Que não é uma forma construída, tá vendo? É a desconstrução da forma. Isso também é muito característico do cubismo sintético. Muito bem, então vamos lá para dar uma revisada no que a gente acabou de falar. Cubismo, ele foi dividido em duas partes. O cubismo analítico e o cubismo sintético. Primeiro, os artistas pintavam mais com o cubismo analítico, que eram apenas pintura e desenho, e eram usados tons pastéis, tons sobre tons. A gente não tinha uma paleta enorme, né, de variação na obra. Então, quando passou a apresentar o cubismo sintético, esse sim, tinham cores mais gritantes, as cores eram mais puras. O que isso quer dizer? Que não tinha tanto degradê na obra. E também, além do desenho, da pintura, também era permitido que os artistas fizessem colagem em suas obras. Ficou claro até aqui?